Quando alguém te questiona qual o seu objetivo de vida, você costuma responder que busca a felicidade ou o conforto? Que busca só ter uma vida sem dificuldade, com uma renda garantida, uma boa companhia e momentos de prazer? E se um gênio mágico lhe desse a opção de escolher entre uma vida fácil, cheia de conforto, ou uma vida difícil, cheia de perigo, mas com beleza e significado? O que você escolheria? Nietzsche tinha uma resposta radical para isso. Se você escolheu a primeira opção, ele certamente diria que você está indo pelo caminho dos que negam a vida. Na verdade, a busca pela felicidade e pelo conforto pode ser uma distração, uma fraqueza e até mesmo uma forma de auto-engano. Um modo de vida dos fracos, como diria Nietzsche. Nesse vídeo, vou te apresentar a ideia desse grande filósofo do século XIX, o que pode te ajudar a economizar um bom tempo que você perderia buscando ideias que tentam o tempo todo te enganar. Friedrich Nietzsche acreditava que a busca incessante pela felicidade nos torna mais fracos. Em um mundo onde a felicidade é vendida como um produto, seja em livros de autoajuda, redes sociais ou propagandas, Nietzsche nos convida a questionar: e se a verdadeira realização estiver no sofrimento, na luta e na superação? Mas como Nietzsche chegou a essas conclusões? E qual a validade do argumento de alguém que viveu no século XIX, tão distante da nossa realidade atual? O filósofo alemão foi um grande estudioso da Grécia Antiga e tirou boa parte de seus insights das análises históricas do período e dos estudos minuciosos dos filósofos da época. Ele percebeu de forma genial como, para o aristocrata grego antigo, na época de ouro da Grécia, o perigo e a dificuldade eram vistos como coisas boas. Até o medo era um deus que eles celebravam. Nietzsche via na Grécia Antiga, especialmente no período arcaico e no auge da cultura ateniense, um modelo de sociedade forte, criativa e afirmativa da vida. Ele admirava a cultura grega por sua capacidade de integrar a beleza, a força e a tragédia em uma visão de mundo que celebrava a existência em sua plenitude. Na verdade, eram o conforto e a segurança que eram vistos como os verdadeiros perigos. Eles tentavam viver de acordo com os poderosos mitos de Aquiles e Odisseu, enfrentando as adversidades. Hoje, tentamos tornar a vida o mais confortável possível. Nosso sistema de valores moderno foi completamente invertido em relação aos tempos clássicos. Nietzsche viu isso com clareza impressionante há 150 anos e tentou nos alertar sobre as tentações de uma vida fácil. Pessoas que vivem em busca de prazeres constantes, conforto e conquistas materiais estão cada vez mais vazias por conta das facilidades trazidas pelo modo de vida que adotamos. Redes sociais programadas para viciarem seus usuários, transformá-los em meros produtos, nunca estiveram tão em voga. A gente nunca teve tanto acesso ao conforto e ao prazer de forma rápida e fácil. Mas, mesmo assim, os índices de depressão nunca foram tão altos. Nunca se vendeu tanto um estilo de vida feliz, enquanto a maioria das pessoas sofre com crises de ansiedade e são tomadas pelo vazio que a modernidade vende como conforto. Para entender melhor sobre os perigos de uma vida focada apenas nos prazeres, precisamos entender um conceito-chave no qual Nietzsche baseia toda a sua filosofia: a vontade de potência. Esse conceito representa o impulso humano de superar limites, crescer e se tornar mais forte. Para Nietzsche, não só os homens seguem esse impulso, mas toda a natureza. É a interpretação de que o mundo é regido por um fluxo constante de forças em conflito, um dever incessante onde tudo busca crescer, dominar e afirmar-se. O dever representa a constante mudança que vivemos em todos os aspectos do mundo, que está sempre em movimento. Essa dinâmica não parte de um princípio transcendente, mas é imanente à própria vida. Ou seja, não vem de uma força mágica, de um Deus ou de um além-mundo, mas pode ser visto em tudo o que nos rodeia e até mesmo dentro de nós mesmos. Para explicar melhor todos esses conceitos, podemos explorar isso através de exemplos. Na natureza, vemos a vontade de poder em ação. Uma árvore que cresce em meio às rochas, as ondas do mar que moldam os penhascos, os animais que lutam pela sobrevivência. Todas as coisas tentam conservar-se e expandir-se. Agem no sentido de transformar as coisas à sua volta em sua imagem e semelhança, com seus valores
e características. Mas Nietzsche vai além. Ele vê a vontade de poder como a essência da vida humana também. É o que nos impulsiona a criar, a superar desafios, a buscar significado e nos expandir de alguma forma. E o que isso significa para nós? Significa que a vida não é uma busca por felicidade ou conforto, mas uma oportunidade de crescimento e autossuperação. A vontade de poder nos convida a abraçar a luta, a transformar o sofrimento em força criativa e a afirmar a vida em sua totalidade. Mas o que a neurociência tem a dizer sobre isso? Estudos modernos mostram que pessoas que buscam significado através da luta relatam maior felicidade a longo prazo do que aquelas que buscam prazer. A esteira hedônica é um conceito bem estabelecido na psicologia e na neurociência. Ela descreve a tendência humana de retornar a um nível basal de felicidade, mesmo após conquistas significativas. Por exemplo, quando você compra um carro novo ou recebe uma promoção do trabalho, há um pico de dopamina, o neurotransmissor do prazer. Mas esse efeito é temporário. O cérebro se adapta e o que antes era emocionante se torna comum. Isso acontece porque o núcleo accumbens, uma região do cérebro associada à recompensa, diminui sua resposta a estímulos repetidos. Estudos mostram que pessoas que priorizam a felicidade imediata, com prazeres superficiais ou gratificação instantânea, tendem a se sentir mais vazias a longo prazo. Por outro lado, aquelas que buscam significado e crescimento pessoal ativam regiões dos cérebros associadas à resiliência emocional, como o córtex cingulado anterior e a ínsula. Essas áreas estão ligadas à capacidade de lidar com desafios e encontrar propósito mesmo em meio à adversidade. Quando enfrentamos desafios, nosso cérebro libera não apenas dopamina, mas também outros neurotransmissores, como a serotonina e a ocitocina, que estão ligados à sensação de realização e conexão. Em outras palavras, a luta nos torna mais resilientes e nos conecta com o que realmente importa. A neurociência mostra que essa busca incessante por prazeres momentâneos pode levar a um ciclo vicioso. Quando nos acostumamos a estímulos fáceis, como redes sociais, compras impulsivas ou entretenimento infinito, nosso cérebro exige cada vez mais para sentir o mesmo nível de satisfação. Isso explica porque, apesar de termos mais conforto do que nunca, os níveis de depressão e ansiedade estão em alta. Mas Nietzsche propõe uma sugestão, e ela não era para todos. Ele acreditava que apenas alguns raros teriam a coragem de se libertar desse condicionamento e criar o seu próprio destino. Ele chamou essas pessoas de Übermensch, ou o super-homem. O Übermensch é a visão de Nietzsche de um ser humano plenamente realizado. Alguém que cria seu próprio significado, abraça a luta e se recusa a ser controlado pelas regras da sociedade. Eles não buscam a felicidade, eles buscam o poder, o crescimento e a autossuperação. Eles não seguem um rebanho, eles criam seus próprios valores e vivem por eles. Eles não reclamam das dificuldades da vida, eles as abraçam como desafios a serem conquistados. Para Nietzsche, o Übermensch é o próximo passo na evolução humana, não biologicamente, mas psicologicamente. Então, como alguém começa a pensar como um Übermensch? Nietzsche nunca apresentou um passo a passo, mas a partir de seus escritos podemos extrair 3 traços psicológicos que separam os fortes dos fracos. O primeiro deles é a honestidade radical consigo mesmo. Os fracos se enganam, mas os fortes enfrentam a verdade. Não importa o quão dolorosa seja. O Übermensch se recusa a viver em ilusões. Ele vê o mundo e a si mesmo exatamente como são, não como gostariam. Os fracos fogem do desconforto. Os fortes o abraçam como combustível para o crescimento. O sofrimento não é o inimigo, é o caminho para a autossuperação. O terceiro ponto é crie os seus próprios valores. Os fracos aceitam os valores que a sociedade lhes dá. Os fortes criam seu próprio significado e vivem por ele. Essa é a forma definitiva de liberdade e poder. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de se tornar quem você realmente é. Em resumo, para afirmar plenamente a vida, você deve possuir um porquê forte o suficiente. O objetivo deve ser significativo e desafiador. Deve ter como meta uma excelência pessoal, deve ser autodeterminado, ou seja, uma expressão da nossa individualidade e aspirações autênticas. Em vez de desejar uma realidade diferente, mais fácil, escolha a que você tem e traga o fogo do seu espírito para ela. Abraçar o sofrimento não é sinônimo de aceitá-lo passivamente. É um processo ativo que requer coragem e práticas que nos ajudem a lidar com emoções difíceis sem reprimi-las. Nietzsche via essa atitude como uma maneira de nos conectarmos com a vida em sua totalidade, conhecendo que a dor é parte do que nos torna humanos.